É bom contar com você novamente. Eu digo, é sempre uma alegria tê-lo comigo, percorrendo os caminhos da igreja, o caminho da igreja missionária, o caminho da igreja servidora. E hoje damos continuidade à missão com o povo Roma, com os ciganos, a missão dos padres salesianos, a missão da Igreja Católica, a missão sua, meu irmão, minha irmã, que também tocados pelo amor de Deus, abraça sem medo, abraça sem reservas o serviço da Igreja. Então fica conosco e acompanha com alegria as superações, o vencer o medo e aprender com a nova cultura, com os novos irmãos. Conto contigo, conto com você neste programa. As mulheres que trabalham na limpeza da cidade ganham entre 200 e 250 euros por mês. Os homens que trabalham num estaleiro de obras podem ganhar até 500 euros. O problema, claro, é que a maioria dos Roma não possui nenhum tipo de contrato. Por isso, os empregadores poupam nos impostos. Nesse sentido, o empregador está à vontade com os funcionários Roma, porque eles não podem se defender ou lutar para conseguir um contrato e usufruir de todos os benefícios da segurança social. Quase nenhum acredita que receberá os benefícios. Por isso, não se esforçam da maneira que o trabalho muitas vezes pede. Para eles, preencher papéis e outros documentos é muito difícil. As pessoas não os tratam com simpatia nesses lugares. Quando percebem que não sabem ler ou escrever, não querem ajudá-los. Eles têm um início de vida muito difícil, especialmente aquelas crianças que, como em algumas famílias, não só vivem em condições terríveis, mas nem sequer conhecem os pais. Às vezes, os pais morreram ou se divorciaram, de forma que os filhos acabam indo viver com os avós, num só quarto, sem privacidade e sem nada que seja deles. As circunstâncias materiais são claramente duras, mas são as consequências morais que são muito mais difíceis e exercem uma influência mais duradoura. No entanto, podemos ver que a mudança é possível, que de alguma forma é possível reorientá-los. Começamos a trabalhar com as crianças. As crianças dão sempre espaço,
um meio de entrar numa cultura diferente suavemente. Porque todas as crianças são curiosas por natureza, desejosas de conhecer pessoas novas, de descobrir quem são. Assim, as crianças entram na nova cultura sem demasiada ansiedade, para descobrir que podem se desenvolver e aceitar que são o povo Roma, feliz e grato por ser cigano. Ficam orgulhosos, no bom sentido, e conscientes daquilo que podem oferecer, de como podem enriquecer os outros, porque tem muitas características bonitas e valiosas. Por exemplo, a capacidade de se preocupar com os outros e assim compartilhar a vida juntos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. O conflito em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram, a população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a correr para a floresta, e lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, o fogo. Crianças sempre chorando, pedindo de água. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá visitar as pessoas, ver como é que vivem, ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Eu gostaria tanto continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir. Agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. É graças a isso, através das crianças, que se organizam reuniões com os pais. E, de repente, os pais percebem que este estrangeiro, que trabalha com seus filhos, não é má pessoa. Percebem que podemos trabalhar juntos e que este estranho também quer que as crianças se transformem em pessoas com uma vida digna.
Eles eram muito pequenos quando começaram a ir à Fundação Dom Bosco. A minha filha mais velha tinha 6, 7 anos. Depois nasceram a segunda e a terceira. Eu também as deixei ir. Eu percebi que não havia problema e que estava tudo bem. Tudo bem. Nós nos preocupávamos, como todos os pais. Afinal, eles eram desconhecidos. Mas depois decidimos deixar as crianças irem para esta fundação. Primeiro foram as crianças e depois fomos nós. A fundação faz muito por elas. Arranjou um espaço para atividades e depois as levou para campos de férias. Eles se esforçam para ensiná-las. Eu estou muito satisfeito com os salesianos. Eles nos ajudam muito. Eu era muito pequena quando meu pai morreu. Eu tinha apenas 1 ano de idade. A minha mãe não me criou como uma criança deveria ser educada desde pequena. Ela bebia muito, era alcoólatra e era assim a vida lá em casa. Eu também não tive uma infância feliz. Passamos muita fome. Ao todo somos 6 filhos. O nosso pai gostava de beber muito e a nossa mãe era analfabeta. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha que ir trabalhar e eu não ia à escola. Eu fui forçado a trabalhar em vez de estudar para ter pão na mesa, para ajudar a nossa família, as crianças, os irmãos e irmãs, para os alimentar. Na minha opinião, casar aos 14 anos e dar à luz aos 15 não é uma boa ideia. Simplesmente não é bom. É por isso que eu estou fazendo tudo o que posso para que isso não aconteça, para que as minhas filhas possam estudar e ter acesso à educação. Quando os nossos filhos começaram a se encontrar com os padres, nós acabamos conhecendo eles. Começamos a passar cada vez mais tempo com os padres. Frequentamos a igreja e decidimos nos casar na igreja. Gradualmente, eles foram se abrindo. Começaram a confiar em nós. Começaram a desabafar conosco e, progressivamente, chegamos ao ponto em que os convidamos a seguir o caminho da fé. Expliquei que, para um homem de fé, a vida não está isenta de problemas, mas é mais fácil lidar com eles se acreditarmos. O fato de me sentir próximo de Deus me ajuda a superar todas as dificuldades e a seguir em frente. Eles perceberam que estavam cheios de problemas e que não conseguiam resolvê-los. Com o tempo, começaram a partilhá-los conosco e, assim, se abriram. A ideia consiste em tornar este edifício visível, para que todos os habitantes do Distrito Roma possam nos ver. Por isso, na verdade, somos um pouco como artistas num palco de teatro. Imaginamos que iríamos construir algo pequeno, uma casa pequena para morar e depois algo maior. Bem, agora podemos ver o resultado. É uma espécie de complexo de edifícios que não pretendíamos, mas que acreditamos ser um reflexo da vontade de Deus.
Acho que já concluímos mais da metade das obras. Já terminamos a estrutura do telhado, o sistema de ventilação está instalado e funcionando. 3/4 da instalação elétrica está concluída. Os quadros de distribuição, os cabos colocados, tudo isso está pronto. Em relação à salvação do homem, o seu desenvolvimento pessoal, educação e fé são fundamentais. Por isso, decidimos construir esta escola, para podermos dar a estes jovens uma nova chance na sua vida, um novo começo. Porque vemos que os jovens que frequentam a escola no distrito Roma de Mahala costumam ter pouca instrução. Então, acredito que essa é uma forma de ajudá-los. O padre Jaroslav me perguntou uma vez se eu queria me batizar, e eu concordei. Afinal, eu andava me preparando para isso há mais de 2 anos, e sei que o melhor é seguir o caminho do Senhor. Agora eu tenho a oportunidade de educar os meus filhos da mesma maneira, para que eles sigam o caminho do Senhor e não se desviem para becos sem saída. Não, isso nunca teria acontecido. Graças a Deus que os padres foram enviados para cá. Tudo mudou muito. Caso contrário, nada teria sido possível. Nem as crianças estudariam, nem a minha filha cantaria e tocaria violão. Isso não poderia acontecer em nenhuma outra circunstância. Acreditamos que Deus pode fazer milagres com quem quiser. Se alguém recebe uma bênção de Deus, essa bênção pode superar todo o mal que aconteceu antes. Se não acreditássemos nisso, nunca poderíamos realizar a nossa missão. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Muitos jovens e mulheres testemunharam ou seu marido ou seu pai sendo morto. Eles viram muitos horrores. Essas pessoas estão em estado de choque. Depois de fazer o que queriam, eles começaram a atirar em David, Teófilos e Philip na cabeça. E antes de sair da loja, jogaram gasolina e atearam fogo. Esta crise tem muitas faces. Há uma crise humanitária e enormes necessidades em termos de alimentação, higiene e educação para as crianças. E, além disso e acima de tudo, há um desespero psicológico e miséria espiritual desta população.
procuramos sanar as feridas provocadas pela violência que testemunharam ou foram vítimas. Eles precisam de algo muito mais profundo que possa tocar seus corações e especialmente permitir que olhem para o futuro com esperança. Ajude-nos a curar as feridas causadas pelo terrorismo. Como aprofundamos neste e no outro programa, vencer o medo é uma característica da vida missionária, mas também de todo seguidor e seguidora de Jesus. É para isto que Deus também colocou no coração do padre Werenfried este desejo de servir, de atender aos mais necessitados, criando esta obra pontifícia, Ajuda a Igreja que Sofre, e que está ao lado do povo roma, do povo cigano, está ao lado dos africanos, está presente naqueles países onde o medo é vencido, as dificuldades são superadas e a alegria renasce. Na experiência dos padres salesianos da Fundação Dom Bosco, foi justamente a aproximação com as crianças, o desejo de entrar numa cultura diferente, sem receios, abrindo-se verdadeiramente para procurar entender seus gestos, sua música, sua alegria, sua dança, sua arte, que fez com que a evangelização pudesse acontecer. E você e eu podemos continuar assim, ajudando os projetos da obra pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Entre em contato conosco. Telefone 0800 77 099 27. Ou quem sabe, acesse o nosso site acn.org.br. Você também vai contribuir com a obra do Senhor, com a obra da Igreja, com o serviço da Igreja. Você vai se tornar também um missionário, uma missionária, um colaborador. Vai aproximar de tantas e tantas realidades onde nós chegamos com o teu apoio, com a tua colaboração, com a tua entrega, com a tua oração, mas também com a tua ajuda material. Eles precisam. Eles venceram o medo. Nós também precisamos vencer o nosso medo de não viver a dimensão plena da nossa vida cristã. Reza comigo neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por nos terdes dado à Igreja tantos missionários e missionárias, que vencendo o medo, o preconceito e as barreiras, colocam-se a serviço dos irmãos, a serviço da Igreja. Peço a tua bênção sobre eles e sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria poder sempre contar com você, oferecendo-se e vivendo também, sem medo, a vida missionária na Igreja.